Mais uma história de perdão, né? Nós vimos isso em outro livro, não vimos? Num outro capítulo aí, uma história semelhante. Mas é semelhante isso, é bem parecida, né? Mas no fim é o poder do amor mesmo, né? Acho que era o marido que tinha sido assassinado, o cara tinha traído a mulher e teve uma história dessa aí. É alguma coisa semelhante isso. Essa como é que é o nome dela mesmo? Cipriana? A Cipriana, essa preparação que tem aqui na página 60, começa na 59, quando ela diz aqui, deveres que um coração materno podem desempenhar. Ela, e por tudo que aparece, né, a maneira como ela aparece, ela está incorporada com Nossa Senhora, é isso? Podemos dizer? Não, acho que ela tem uma parte aí que ela cita que ela não é, vamos dizer, não seria Nossa Senhora, ela se revela ela como irmã, né? Ela está num nível patamar, né? Ela está num nível bem alto, mas ela se identifica pro Camilo aí como irmã dele, né? E ela fala que já viveu na Terra, também foi mãe na Terra, né? Então ela sentia, vamos dizer, uma aproximação com ele, como se fosse um amor de mãe, né? Mas na realidade a relação dela seria como irmã, né? Ela se posiciona como irmã diante dele. É porque ela diz aqui, escoados alguns momentos, circundava refulgente halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos, fluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Isso acho que é pelo nível espiritual que ela tinha, né? Então ela tinha essa emanação luminosa aí, em função do nível espiritual que ela tinha. Não, e o poder que ela exerce sobre os dois é um negócio fantástico, né? Tanto o assassino como... Mas a força da espiritualidade dela, assim, cedeu, né? Diluiu, vamos dizer, o ódio dos dois, né? Principalmente do verdugo lá, do Camilo. É a força do amor dela que seduziu os dois, na verdade. Diluiu o ódio. Impressionante. Os dois, né, principalmente o rapaz que estava encarnado, ele, quando viu a imagem dela, ele associou a Nossa Senhora. Isso. Mas ela saiu, né? Saiu dessa comparação, né? Isso. Sim. Porque não tem como comparar. Ela é um espírito realmente bastante elevado, mas ainda não está no nível de Maria, né? Sim. É aquela diz, estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham a postos, efetuando a maior porção do serviço, porque, quanto a mim, atenderei aos singelos deveres que o coração materno pode desempenhar. Isso. Agora, o parágrafo seguinte mostra de novo a importância de rezar, né? Que estaria pedindo às forças superiores ali diante de nós aquela mulher de extraordinária expressão? Sentia elevado a sinceridade profunda e humildade fiel. A prece em que por alguns minutos se concentrou saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fonte venerável. Gradativamente Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-lhe no ser. Quer dizer, ela tinha uma força de... Ela realmente orava, né? Ela realmente rezava. A transformação era evidente, né? Sim. Nós não podemos nos transformar dessa forma, mas se a gente rezar com bastante vontade, né? Com bastante concentração, 2 frases que você fale já é... Como dizia um apresentador aí de televisão, a gente não tem esse gambarito todo ainda. Gambarito. Tá certo.
Eu achei que aqui quando citou essa Madonna de Murilo, eu procurei na internet, é um quadro, né? Isso. Matando Nossa Senhora, pintado por esse Murilo aí, que é um pintor espanhol. O pintor espanhol Murilo, até no rodapé aqui, né? Madonna de Murilo. Se a gente for pegar no capítulo anterior, finalzinho, os dois, né? Tanto o instrutor, né, o Calderaro, como o André Luiz, né? O Calderaro fala para o André Luiz, né, que o André Luiz pergunta, né, vamos ajudar, né, os dois, para ver se os dois se entendem, né? Aí o Calderaro fala para ele que não, que nós dois não temos esse gambarito todo aí para ajudar, porque só o intelectual não resolve. É isso aí. O que iria resolver, no caso dos dois, era o poder do amor. Sim. E os dois não tinham esse requisito aí, né? Vamos dizer assim, essa conquista ainda. Então, precisava vir uma outra pessoa, que aí, nesse caso aqui, é o que é descrito nesse capítulo agora. A força do amor. Então, ela disse aí, né? O irmão, poder do amor. O conhecimento pode pouquíssimo comparado com muito que o amor pode sempre, né? Sim. Ou seja, o conhecimento não é tudo. O amor pode muito mais, né? Sim. Só o conhecimento não resolve. Você pode, aqui na Terra mesmo, aqui na crosta, como eles falam, você tem vários exemplos de pessoas que são extremamente cultas, mas que são um zero à esquerda em termos espirituais, em termos de, de bondade, né, de amor ao próximo. Os caras são inteligentíssimos, têm uma cultura indiscutível. Elevadíssima. Infelizmente, É verdade. Se existe esse tipo de... Mas você está mais que provado, né, cara, em todos os sentidos aí. Difícil de conciliar às vezes, né, muitas vezes. Você encontrar uma pessoa com essas duas características, não... E muitas vezes você encontra pessoas com um nível intelectual altíssimo e a pessoa, vamos dizer assim, acaba tendo uma soberba muito grande por causa desse conhecimento intelectual. Então aí não adianta nada, porque só conhecimento intelectual não vai resolver. A pessoa se envaidece, né? Isso aí. Isso é. A última bolachinha do pacote lá. Né? E aí ele continua descrevendo, né? Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com seu amoroso magnetismo. Sentiram-se ambos desfalecer, entreolharam-se com indizível espanto, experimentando respeito e temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa investigação, né? Perquirição, investigação. Quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei da minha parte que ambos registraram um abalo mais forte e indisfarçável. Pois é. Aí vem o próximo parágrafo, ele fala, né, que os dois, quando viram a Cipriano, os dois, né, ficaram espantadíssimos, né? E aí ele fala que ele fala aqui, estendeu as mãos para os dois aventurados atingidos do amor magnetismo, notei assombroso que o poder daquela mulher sublime lhes modificava o corpo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à tranquilidade, ou seja, imprimiu uma força realmente... No parágrafo seguinte ele fala que gritaram violentamente empolgados pela surpresa e por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos, cuidaram que fossem visitados pela excelsa mãe de Jesus. Então, no entendimento que eles tinham, aquela mulher com aquela, né, aura, com todo aquele brilho, só pode ser a mãe de Jesus, só pode ser Maria, pode ser Nossa Senhora. Me enganou também. Não, eu achei em princípio que seria muito difícil, mas sei lá por que tão difícil assim, eu não sei. Vai que
Ela é uma, como é que fala? Crística, né? Ela é uma crística também. Uhum. Eu acredito que ela seja um espírito do nível, vamos dizer assim, ainda não está no nível de Jesus, mas ela está muito próxima. Sim. Eu, pessoalmente, assim, não acredito em aparição, todas essas aparições que é relatado na história aí de Nossa Senhora, não sei da onde, Nossa Senhora, não sei do que. Eu não acredito que seja a própria Maria, mas um espírito muito iluminado que as pessoas viram. Sim. E como aqui ele próprio fala aqui, por julgar cada um de nós o que crê através do prisma do conhecimento adquirido, ou seja, aquela entidade que apareceu vestida de mulher, com aquele manto e tudo, só pode ser Nossa Senhora. Que é o que a maioria das pessoas conhece, né? Cuidado que fosse visitados pela excelsa mãe de Jesus, né? Que eles dizem. Aí eles abalados, perplexos, né? Mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente. Como vos dignais a visitar o criminoso que sou eu? Esse é o rapaz falando, né? É o Pedro, né? É o Pedro, é. É o que matou, né? Isso, é o encarnado. Aí ela se acerca dele e tudo mais. Aí ela fala, né? Pedro, filho meu, não sou quem julgas no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia também fui mãe na terra e sei quanto sofres. Isso. Mas depois no finalzinho, só dando um spoiler, né? No finalzinho, depois do capítulo, ele acorda. Mesmo assim, ele achava que era Nossa Senhora. Ficou com aquilo. Ficou marcado na mente dele. Ele fala, matei um homem e tal. Mas ela diz pra ele aqui numa hora, né? Pedro, filho meu, não sou quem julgas no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, nem fui mãe na terra e sei quanto sofres. Isso. Também fui mãe na terra. Isso que eu... Porque ela tão poderosa assim, para dizer a palavra correta, ela conseguia ver os pensamentos de cada um, né? Os mentores que andam com o André Luiz são capazes, imagina ela, né? Sim. Aí ele vai explicando, né? Matei um homem e tal. Aí ela vai conversando. Gostei disso, né? Aí ela fala, supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazia expandir a cólera aniquiladora. Tal. Aí vai falando, vai fazendo toda uma preleção para ele, né? Uma preleção meio particular para ele. Ele chama o Pedro de verdugo pelo que ele está fazendo, né? Pela maneira como ele está tratando a falha dele, né? O que ele fez. Pedro, verdugo é o Camilo, né? Que é o Camilo. É o assassinado. Tem razão. Sim. E o Pedro que é o assassino. Isso. Porque ela vai conversando com o Pedro e o Camilo, sim, que é o espírito que estava obsidiando, ele fica lá estático ou só observando e escutando tudo também, né? Isso. O Camilo é extremamente revoltado com o Pedro, por isso que ele é o verdugo. Ele é revoltado porque ele se sentiu, ele foi assassinado e ele passou a vida inteira ali tentando a vingança, né? Aí ela se dirige a ele, né? Ela até fala, né? Ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Ou seja, ele, desde o instante do assassínio, ele vem, a consciência dele vem o acusando, né? O fato de ter tirado a vida do cara lá. E o cara, pelo que eu entendi da história, o cara cuidou dele como se fosse um filho. Né? Trabalhava com ele, quer dizer, o cara podia ser meio sovina, mas
não tinha assim muito motivo para que ele fosse, né, assassinado. Eliminaste o corpo de um amigo, na página 62, que te se fez incompreensivo e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta, né? Caim, que fizeste do teu irmão? Sim. Quer dizer, ele matou o cara por... ele planejou o assassinato, pelo jeito, né? Alguma coisa que eles se desentenderam lá. Pelo que eu entendi, ele acabou matando, assim, tipo, no calor da emoção. Parece que ele pediu, tipo assim, pediu um aumento, pediu um reconhecimento a mais, alguma coisa nesse sentido. E o rapaz não conseguiu dar. Daí ele se revoltou. Pelo que eu entendi, tipo assim, o cara trabalhou ganhando um salário inferior ao que ele achava justo, ele queria a diferença, e o dono da empresa lá, o Camilo, que tinha acolhido não aceitou. Falou, não vou te pagar nada, não. Aí ele se revoltou aí na briga, no calor da emoção, ele acabou matando. Foi lá, pegou o dinheiro, né? E aí nesse fato, aí ele, tipo assim, ele arrumou toda a cena do crime para não parecer que foi ele. Isso. E essa parte aí já foi de caso pensado. Isso. Porque aqui na 62 ele fala... Ele não foi condenado, assim, não foi descoberto, né, na verdade. Sim. Na 62 ele fala, faz muito tempo has perpetrado o homicídio. Quer dizer, ele foi aquele negócio foi crescendo dentro dele, feito um monstro, né? Até que um dia ele não segurou. Sim. E aí aqui no finalzinho da página 62 ele fala, destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo o qual pesado fardo. A consciência, né? Sim. Aqui ele fala, destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria, suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo o qual pesado fardo. Então ele sentia, aqui pelo que eu entendi, ele sentia o espírito colado ao dele. Por isso que ele fala que pesado fardo. Sentindo o qual pesado fardo. Essa da forma de um pesado, como se fosse um fardo pesado, né? Sim. A partir do momento que ele cometeu o assassinato, ele carregou a carga, colocou as cargas nas costas. Perambulas algemado ao teu. Isso. Entortaste o destino, imprimindo perigosa curva. Aqui ele fala, né? Buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante, conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Ou seja, ele se dedicou o tempo inteiro ao trabalho, conseguiu fortuna, mas nada disso trouxe paz para ele. Não. Aí no finalzinho fala, aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te exprobava o condenável procedimento. Que é o que a gente sempre tem que entender, né? Que o julgamento não vem de Deus, vem de nós mesmos. Essa pergunta aqui também é bem marcante. Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito da regeneração? Não é que você tem que se humilhar também, mas é enxergar as oportunidades, né? Eu entendo que esses caras, eles têm problemas de outras encarnações, eu acredito, né? E o Pedro estava sendo testado e não conseguiu sair disso aí, né? Ele se deixou levar e matou o cara. Eu acredito que os dois deveriam ter algum vínculo do passado para se harmonizar. Eles deveriam ter os dois alguma rusga do passado. Talvez sim, né? E aí eles não conseguiram se harmonizar nessa e o Pedro acabou piorando, né? Isso. Ao invés de se harmonizar, piorar a situação.
E aqui eu achei interessante que assim ela fala: nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida, exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximas-te da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina, e aqui estamos. Então é interessante isso. É. Por pior que você seja, se você, sinceramente, você busca o arrependimento e o auxílio vem. Peraí, só um minuto. Exatamente. Ele frisa bem, né? Nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Sim. Aí ela fala assim: vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Uhum. Quem de nós terá o passado ileso nas correntes do pântano? E aí vem a primeira questão. Comente a frase: o fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Eu acho que o texto que antecede aí essa afirmação fica claro isso, né? O amor divino pela gente, a misericórdia divina está ali, é eterna. Eterna, por mais que você seja um desgarrado, por mais que você tenha cometido erro. Essa é a grande. Eu sempre friso isso. Esse eu acho que é o grande trunfo, é o grande esperança, acho que para cada um de nós, cara. Em todos os sentidos da vida, eu acho. Por pior que você seja, até. Por pior que seja a criatura na face da terra, né, sempre vai existir a esperança. Mas ela tem que ser. Não pode ser da boca para fora. Então ela tem que vir de dentro. A partir do momento que ela vem de dentro, você se regenera, cara. Se regenera. É muito legal isso. É muito. Ele tem que fazer parte dos AA também, pô. Arrependidos Anônimos. Arrependidos Anônimos. Mas é verdade. Isso acho que é uma chama, assim, cara, que não se apaga, né, cara? É muito legal isso. Porque não é dá esperança para todo mundo, né? É como são feitas as perguntas aqui, ó. Quem é que nunca... Quem nunca fez nada, né? Quem nunca, né? Quem nunca fez nada, atira a primeira pedra, como diz, né? Você nunca fez nada, atira a primeira pedra aí, vai. Dá licença, né? Isso é o suprassumo. A gente vê que o poder do amor é tão forte que fez dois inimigos, né? Um cara que estava ali irredutível em obsidiar o rapaz, fez com que ele realmente se voltasse a algo, voltasse à razão, né? Porque ele estava verdade na loucura ali, querendo atrapalhar o rapaz de tudo quanto é jeito. E aí ela frisa, né? Encontramos-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos. Abriste a mente à força regenerativa e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, aí, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos por nossa imprudência. Pô, guarda isso aí, Leonardo. Ressoldamos com lágrimas. Rapaz. E cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. É isso aí. Oraste e chamaste-nos, você vê? Que realmente, se você fica naquela repetição de palavra lá, não adianta nada. Se aquilo não parte realmente do coração, do sentimento da pessoa, não adianta. Você pode falar, como no próprio Evangelho fala, quando você for orar, vá no cômodo lá da sua casa e ore em silêncio. É o que Jesus falou.
Não ache que pelo... Ele até fala assim, não ache que pelo muito falar como dos pagãos, você será atendido. Então não adianta a gente ficar só blá blá blá, porque não é uma crítica, mas, por exemplo, os muçulmanos, eles têm como regra fazer 5 orações por dia. Isso faz parte dos 5 pilares do Islã. Um dos 5 pilares do Islã é fazer no mínimo 5 orações por dia. Aí você vai lá, blá 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 blá, blá só da boca para fora, não adianta nada. Da boca para fora não resolve. Pode ser até que parte deles ali esteja realmente rezando, né? Sim. Pode ser. Pode até ser, sim. Mas eu acho difícil. É difícil, né? É igual a história dos filipinos, né? Que eles se como é que é? Se autoflagelam, exatamente. Achando que aquilo ali é o suprassumo da autoridade, da demonstração. Eles estão se limpando, né? Estão se... E na verdade não é aí, não é por aí. Não adianta a gente mortificar o corpo se os nossos hábitos, as nossas atitudes continuam sempre as mesmas. Isso. Na verdade, a gente está prejudicando o nosso corpo físico, que é o veículo que nos foi emprestado para poder vir aqui e fazer as coisas que nós deveríamos fazer, né? Então a gente está prejudicando o nosso corpo. Está piorando a situação ali, né? O cara está se automutilando ali, achando que está resolvendo o problema. Você ganhou um corpo. Na realidade é de dentro para fora, ele está indo de fora para dentro. Eu não sei quem disse numa das aulas lá da Aprendiz que o nosso corpo é nosso templo. É um templo. Não, e você precisa cuidar dele. Espírito. Sim, tem que cuidar bem dele. Nas primeiras aulas do Redentor, né, da escola de aprendizes, tem lá quando ele visita o templo de Jerusalém. Que aí ele fala, destruís este corpo e eu destruís este templo e eu reconstruirei em 3 dias. É uma faixa, assim, um trecho meio truncado do Evangelho, mas o que dá a entender é assim, ele compara o nosso corpo físico a um templo, e ele é o templo do Espírito. Então nós devemos cuidar bem. Então, se a gente fica se autoflagelando, a gente está prejudicando esse templo. É igual você tá morando na sua casa e toda hora você pega uma marreta e começa a marretar as paredes. Quebrar as paredes. E aí? Então não tem até porque não é nosso, né? Não é nosso, né? Ele foi emprestado. Foi emprestado. Então... Aí é como você pega o carro emprestado de um amigo, perfeito o carro, quando você volta tudo arranhado, tudo amassado. Passa nos buracos. O que você vai falar para o seu amigo? Desculpa aí, hein? Ela dá mais um estoque nele, lembra-te de tuas necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faz um novo compromisso perante a divina justiça. Passado o longa pausa, Cipriano abriu os braços maternos e acrescentou: levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual em nome de Deus. Aí que deu um nó na cabeça dele mesmo, né? Pô, minha mãe espiritual. Só pode ser Nossa Senhora. Só pode ser Nossa Senhora. O enfermo de olhos brilhantes e lacrimosos ergueu-se qual menino, sensibilizando o coração, e exclamou: merecerei tamanha graça? Aí vem uma frase que é forte também, eu acho. Como não, filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Julgar para quê, né? Condenar para quê? Não pediu socorro, então... Ele está se mostrando arrependido e quer reparar o erro cometido, né? Se você se depara com uma pessoa que pede ajuda para você, reconhece que errou, e você, em vez de ajudar, você xinga, você humilha, você está piorando. Quer dizer, a pessoa está pedindo uma oportunidade para reparar. Você age dessa forma, você está piorando as coisas. Mãe do céu, ninguém na Terra jamais me falou assim. Isso achei interessante. Você vê o tamanho da carência do rapaz, né? A situação dele estava tão complicada. Pois é, né?
Mas eu fico imaginando o que se passa na cabeça de um assassino, né? Saber que tirou a vida de outra pessoa. Ou ele é uma pessoa muito fria, né? Não tá nem aí, ou então ele vai se amargurar o resto da vida, né? Porque... Sim. Não, mas tem umas pessoas aí que são recuperadas. Você é aquele cara aquele assassino que matava lá direto, lá em Goiás, lá. Os caras ficaram atrás dele uns 20 dias. O cara é irrecuperável, cara. Assim, o cara é psicopata, né? Ele não tem sentimento. O psicopata é um exemplo disso, né? O cara, assim, que vai levar aí vidas e vidas até o cara cair em si, né? A velha história, a misericórdia de Deus vai estar sempre aberta aí. Mas ele tem que ir encontro a ela. De encontro, né? Esses caras ele tem que se encontrar. Esses caras que são assassinos em série, por exemplo, esses caras, eles são realmente pessoas assim, psicopatas mesmo. Sim, o cara no nosso plano aqui ainda não tem como recuperar, né? Nosso plano lá para cima, que talvez sim. Nas próximas encarnações, eu acredito que não, né? Ele vai ter que ter outras aí para poder começar a melhorar, ou talvez ir para um planeta mais primitivo. Isso. Mas não era o caso dele aqui. O caso dele aqui, ele matou assim no calor da emoção, da discussão, perdeu a cabeça. Não nesse caso, isso. Mas um psicopata, um cara doente mesmo, aí vai levar mais tempo. Tanto que quando ele caiu em si, ele só queria perdão, né? Só queria um aconchego, queria que a mente dele tivesse paz, né? Uhum. Sim. O tempo todo. Aí os dois comentando, né? O Calderaro, ele e o André Luiz, né? Uhum. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível. Praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. Isso aí. Então eles ainda estavam num patamar bem mais baixo ali, né? Do que a Cipriana. Aí ela se volta pro verdugo aí, né? Pro Camilo. Uhum. E fazes tu, Camilo, cerrado a comiseração? Aí o algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel. E pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Você vê que nível que tava o cara, né? Depois ele baixa a bola. Sim. Uhum. Aí vem era só ódio, né? Aí vem a segunda questão, né? A condição de vítima não te confere santidade, vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Discutir com o grupo esta frase, que é um pouquinho depois aí do comecinho aí desse parágrafo. Hoje você é vítima, mas quando você foi algoz lá, e aí? Só porque você é vítima, hoje você é santo? Não, né? Uhum. E pelo contrário, você se fazendo de vítima, né? Aquele que está dizendo na frase, né? Semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroço. Ele, ao mesmo tempo que ele se fazia de vítima, ele tinha um ódio, né? Em função disso, um ódio mortal lá pelo... Porque se fazendo de vítima, ele se valia da condição de vítima para torturar, na verdade, o Pedro, né? Se vingar. Então era uma vingança que ele estava praticando. Ele tinha o sentimento, ele era ator de vingança mesmo. Odiar tornou Cipriana sem se alterar. Que ali aí aonde? Na página 65. O meu é 71 aqui. Que pode sem fazer dúvida, uma vítima como eu, Então, sem dúvida, referir-se ao momento feriu-te em momentos de insânia, perdido pela ilusão da mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentava ser não é isso? Aonde que você está? Não, página 65 é onde está a frase da pergunta 2, o parágrafo que começa com odiar,
A odiar tornou Cipriana sem se alterar. Sabe a significação de tal atitude? As vítimas insensíveis ao perdão, inacessíveis ao perdão e ao entendimento, sonhem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Precitos significa preceitos. Condenados, né? Condenados. Preceitos, maldade dos condenados. Compaixão. Quanto se valem desse tipo para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz para insertar séculos de perseguição no inferno da ira? É isso aí. Ou seja, quantas pessoas fazem isso, né? Seria isso. Você sobe assim, se bota num patamar, sou vítima, então tem direito a tudo. Justamente isso. A pessoa se prevalece pelo fato de ser vítima, então ela se arma, né? Se enche de arma e sai atirando. E aí ela fala, né? Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia perdido, de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentavas ser, não encontraste no espírito mínima recha de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos, né? Você inocula em torno de ti a peçonha da víbora na postura de famulento chacal. Voraz, né? Voraz chacal. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com Cristo, preferiste o punhal da vingança. Ombreando-te aos malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás, meu filho, com os seus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia será algemado pela justiça de Deus? Nossa. Aí é duro, hein? Não, e outra coisa, eu acho que você atrai, né? Você atrai todas as pessoas que tem, você acaba fazendo parte de um grupo, né? Você vai ficar cercado por gente que tem os mesmos sentimentos seus, né? Isso. E aquilo ali só vai atrapalhar você. É triste, é duro. Se, por exemplo, o Pedro desencarnasse, ele continuaria ali perseguindo o rapaz, quer dizer, era uma coisa assim interminável, sem fim. Por isso que fala, né, que o ódio liga as pessoas. Se a partir do momento que você esquece, você perdoa, você quebra essa corrente que te amarra. E aí você fica livre para seguir o seu caminho. Ele não, em vez de ele seguir o caminho, por isso que ele fala aqui, podendo conquistar a láurea dos vencedores com Cristo, preferiu o punhal da vingança, ombreando-se com malfeitores endurecidos. Quer dizer, ele ficou ali, esses 20 anos, perdido. Em vez de ele perdoar, esquecer e seguir o outro caminho, ele ficou ali, acorrentado ao rapaz, e foram 20 anos perdidos. 20 aninhos. Aí vem a terceira questão. Discorra com o grupo a tragédia que envolve Pedro, o assassino, e Camilo, a vítima, e a reação de cada um após esse ocorrido. Qual lição podemos tirar dessa história? E os dois se abrem um para o outro, aliás, com a Cipriana, né, cada um da sua maneira, e os dois acabam se convencendo, né, se redimindo, vamos dizer, um com o outro. Acho que aqui na página, no meu é 67, tem um texto que fala mais ou menos sobre isso. Acompanhávamos a cena comovidos quando Cipriana se dirigiu ao Camilo desapontado. Desapontando. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física no outro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz desse menino, devotado à prece,
não te sensibiliza o espírito endurecido, era o filho do Pedro, né? Sim. Que rezava. Isso. Esse é o lar que Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei, compreendendo a responsabilidade terrível assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão. Meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude, quer dizer, ele está bem envelhecido, né? Velhice, isso. Se cometeu falta grave, tem feito o possível para erguer-se numa vida nobre e útil. Essa é a situação do Pedro, né? Amparou o devotada mulher no instituto do casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, através do trabalho honesto e de estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora da experiência própria que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disso, tem em seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Aí ela vai e vira para o Camilo, né? Quanto a ti, que fizeste, faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão o do extermínio. O desforço detestável tem sido o objeto exclusivo de teus intuitos destruidores, né? É a vingança. Agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? Quer dizer, ele perdeu 20 anos querendo se vingar e o Pedro estava lá querendo, como é que se diz? Compensar, né, o que ele tinha feito. Eu preciso fazer alguma coisa para me livrar disso aí, né? Sim. E afetou demais a ele, né? Porque ele envelheceu muito, apesar da família. E pelo que a gente entende aqui, eu acho, os 5 filhinhos ajudavam muito rezando, né? Sim, principalmente um deles, né? Tem um deles aí que mais na frente aparece. Sim. Ela, tipo assim, mostrou para ele, né, pro Camilo, que enquanto Pedro, apesar de ter cometido esse crime, ele procurou reparar de alguma forma, né, esse crime, vamos dizer assim, o reparo que ele estava tentando fazer não era para ele, a vítima, mas era para os outros, que de qualquer forma é uma forma de buscar uma compensação perante a lei divina. Ele cometeu um crime, mas ele está, ao mesmo tempo, tentando se reerguer, está tentando, apesar de arrependido, ele não estava só no arrependimento, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava construindo alguma coisa. Casou, teve 5 filhos, não comprou televisão, né? Teve 5 filhos. Os 5 Com filhos. certeza. Os 5 filhos eram assim, acho que faziam muito bem para ele, né? Naquele tempo, né, década de 40, eu acho que nem tinha televisão. Não tinha, tá certo. Tinha rádio, né? Tinha rádio, né? Tinha rádio, tal, as radionovelas, acho que eles não escutavam muito rádio. Não. Pegava mal, né? Aquela rádio AM, cheia de ruído. Aí, enquanto isso, o Camilo ficava só ali. Perdeu 20 anos da vida dele, que ele poderia ter também tentado reconstruir. E ele só perdeu tempo, quer dizer, ela mostrou claramente a diferença entre os dois. O Pedro, ele é um criminoso, ele matou você e tudo mais, mas ele tá fazendo alguma coisa. E você? O que você tá fazendo? E aí ele caiu em si, né? Percebeu, né? Foi percebendo. Esse Pedro aí é o Pedro que matou mesmo ou ele já encarnou novamente? É o assassino mesmo, né? É que ninguém descobriu ele, né? Ele matou o cara Ele matou e conseguiu encobrir o crime e saiu. Saiu ileso da história. Dele ficou só a consciência. Ele arrumou a cena do crime tão bem que a polícia não conseguiu desvendar o criminoso. Nada muito diferente do que é hoje, né? Hoje em dia tem muito disso.
Aí vem a quarta questão. O Senhor, todo misericordioso, nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e redimir. Somos todos irmãos suscetíveis às mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Comente. Mais uma vez, né? Tudo que Jesus ensinou a gente é o que a gente tem que fazer, né? Obediência às suas leis sublimes. E principalmente o amor, né? Tem uma música do Renato Russo que fala, né? É o amor, só o amor, tem uma coisa assim. É uma música inspirada naquela música lá da Oração de São Francisco. Isso. Aí, isso que ela fala anteriormente à pergunta, eu acho que tem a ver, né, Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir nesse santuário alaio do juízo irrecorrível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuse nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos o desfiladeiro fatal a que te conduziste. Quem nunca errou, novamente, né? Sim. Passamos longo tempo na atitude da serpente venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. Isso é o que vai de encontro à lei de Deus, né? É o contrário, né? É você deixar o amor passar à frente, né? E você conseguir... É o que ele não está fazendo. Ele só está pensando em vingança, né? Sim. Desobedecendo totalmente o que foi pregado. E não tinha ajuda, né? Até que ele também pediu ali nos textos anteriores, mostra isso, né? Não só o Pedro. Camilo também começou a pedir ou não? Pelo que eu vi aqui, não. Ele, na verdade, né? estava cego no ódio e na vingança. Ela veio para juntar os dois. O Camilo vem depois, né? Depois que ele entra mais em cena. Ela que faz isso, né? Isso. Porque quem se mostrou arrependido e pediu, né, para ser aliviado foi o Pedro. O Pedro, exato. Aí, de roldão, Camilo foi junto, porque sem ele também não ia adiantar. E ela, sendo um espírito supremo, poderoso, top gold plus, na fala aqui no final. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados em peregrinação aos círculos maiores. É isso aí, meu amigo. Ninguém nasce poderoso, né? Você vai galgando, né? Mantenha na sua mente que você é um ser humano, né? Falho, cheio de problemas, que causou vários problemas. É uma conquista, né? Todo esse poder que ela tinha era uma conquista. Isso aí. Ela deu a entender que não era fácil, não. Então ela estava querendo, como é que se diz? Consolar ele, né? Mas eu acho que realmente ela deve ter feito muitas também. Dizendo para ele, se eu fiz e estou aqui, por que você não pode também, né? Olha para mim. Aí ele fala, aqui é o Pedro ainda, né, que exclama, quero ser bom e todavia sofro. Né? Logo na frente aí. Sim. Aí já é a 5, né? A quinta questão, né? Camilo pergunta a Cipriana por que Deus o deixou ao desamparo. E a missionária ele fala sobre o sofrimento. Isso. Qual a explicação que Cipriana lhe dá e o que você entende sobre a significação do sofrimento? Ele diz que quer ser bom e sofre. Não é verdade. Ele diz que... Como é que é a confragem? Isso é o que? Atrozes, quer dizer, deve ser perturbar, né? Desequilíbrio. Atrozes padecimento. Se Deus é compassivo, por que me deixou o desamparo? Não, ele que está o desamparo, né? Na verdade, ele estava desamparado, né? É a velha história, né? O cara quer que Deus faça alguma coisa para ele, né? Não que ele vá em direção a Deus. As pessoas estendem a mão esperando cair ali, né? É que ele invoca
o nome de Deus, né? Deus é compassivo porque me deixou no desamparo. Isso. Aí ele clama para si a justiça, como se ele fosse o único injustiçado do universo. Exatamente. Eu quero justiça. Sem nem perceber que, na verdade, ele deve ter feito a mesma coisa no passado. Provável. Então, nenhum de nós pode, na verdade é essa, nenhum de nós pode se sentir vítima, porque a gente também é algoz muitas vezes, no passado, a gente foi algoz de alguém. Então, a gente não pode ficar clamando justiça, porque se a gente for clamar por justiça, nós vamos se lascar, porque nós fizemos muita coisa errada no passado também. E aí? A gente não tem conhecimento do todo, né? Como dizia a tia Aninha, vai ver que você botou a lança lá em Jesus Cristo, pai, agora tá aqui. Você que deu o fel para ele lá na ponta da lança, né? Agora tá aqui reclamando. Meu amigo. Sim. Por isso que o Chico fala, não julgue, né? Se eu pudesse dar um conselho, eu diria, não julgue. Amigão. Porque a gente não sabe do nosso passado, a gente não tem conhecimento, né? Igual aquele título de filme, né? Meu passado me condena. Condena, né? Então nosso passado condena a gente. Então a gente não pode ficar clamando por justiça. É melhor ficar quietinho, né? Melhor ficar na nossa, porque senão pode piorar nosso lado. Faz igual o passarinho que caiu na bosta lá, quentinha, fica quietinho lá, porque aí se começar a se bater, vai vir o gato vai comer ele. Ai. Eu queria só esclarecer esse trecho que você falou aí do soldado que dá o fel para Jesus. Na verdade, assim, o pessoal coloca isso como tivesse sido uma maldade que o soldado colocou, serviu vinagre para Jesus na cruz. Mas é um trecho, assim, mal interpretado. Na verdade, assim, não era vinagre que o soldado serviu para Jesus, era vinho. Era um tipo de um vinho meio aguado. Sim. Que os soldados tomavam. Ele não deu um vinagre, ele deu o vinho que os próprios soldados bebiam. Era um tipo de vinho meio avinagrado, mas não é igual o vinagre que você compra no supermercado hoje para temperar, essas coisas. Era vinho. De vinho meio aguado. E aí Jesus pede água, né? Tava com sede. A única coisa que o soldado tinha de líquido ali era aquele vinho aguado que eles tomavam. Aí ele colocou numa esponja e deu para Jesus. Isso ficou marcado como se fosse uma maldade. Não foi uma maldade. Na verdade, o soldado até fez um favor para ele. Ele pediu água, estava com sede, ele deu o que ele tinha naquele lugar. Então vamos mudar a narrativa. A narrativa tem uma palavra em moda, né? Você chicoteou Jesus ali, agora você está reclamando aqui. Mas diz a história, diz a lenda, né, que Jesus foi um dos soldados, espetou ele com a lança realmente, né? Não foi só a questão Isso foi para constatar que ele estava de fato, já estava morto. Tá. Porque senão teria que quebrar as pernas de Jesus. Porque os outros dois que estavam, os dois bandidos que estavam ali, os dois ladrões que estavam ali, eles não tinham morrido ainda. Então, para apressar logo o negócio, eles quebravam a perna do corpo da pessoa, né? Que aí para o peso fazer o serviço de matar logo. E aí ele iria ter que quebrar a perna de Jesus também, mas aí ele enfia a lança para constatar que ele estava morto, aí não precisava arretar a perna dele. O crucificado ele morre de asfixia, né? Que a pessoa vai descendo e não vai fechando. É isso. Aí é que é negócio, né? Não existe, como eu escutei um expositor falar, não existe injustiça no mundo. Eu sou um injustiçado. Não existe injustiça. É a nossa falta de compreensão daquilo que é a justiça que nos faz sempre achar que a gente é vítima. E aí a gente clama por justiça, mas na verdade muitas vezes aquilo que acontece conosco é decorrência das nossas próprias atitudes do passado. Então a gente aquela famosa frase, a gente colhe o que a gente planta. Então se a gente plantou coisa ruim no passado, não vamos esperar colher flores no futuro.
Exatamente. Foi uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu já comentei isso quando eu comecei a estudar a doutrina. Eu tinha uma bronca de injustiça terrível, pô. Tudo para mim era injustiça. Nossa, que injustiça que fizeram isso. E a única justiça que existe é a divina, aquela que te dá o livre-arbítrio, pô. Uhum. Então não tem injustiça, né? De novo, você não conhece a história toda, né? Então cada um tem o seu quinhão, tá passando por aquilo que pediu também para passar aqui, tá resgatando alguma coisa. Então não tem injustiça, realmente não tem. Vamos nos preocupar com a tolerância, que é melhor, né? Essa é a mais interessante. Precisaria ter, né? E o que você entende sobre a significação do sofrimento? E aí? Ela diz aqui, né? Camilo, a dor expande a vida. O sacrifício liberta. O sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Por que o martírio é problema de origem divina? Essa frase aí. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em um abismo tenebroso, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros deles traem pedras e acúlios. O que é acúlios? Isso eu não vi. Também não. De revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. A maneira como você aproveita o sofrimento, né? O sofrimento é uma chance de você evoluir, né? Isso. E mesmo porque ela conta a história dela aí na frente, não sei se é aqui ou mais na frente, acho que é mais na frente, que ela fala que ela passou por maus pedaços, ela teve lepra, tudo. E desse sofrimento dela, ou seja, toda essa sim, lembrei, ela fala dos filhos, né? Os filhos foram fuzilados na guerra. Isso, essa luminosidade que ela tem hoje veio do sofrimento, né? O sofrimento é uma faca de dois legumes, como dizia o cara na líder, né? Ou você descamba para a insatisfação, né? O inconformismo, né? E o xingamento e se lamentando, ou você tira lições daí. Não, estou passando por um pedacinho aqui que com certeza eu pedi, com certeza eu estou merecendo, né? Eu tenho que procurar tirar coisas boas disso aí. É aquela história que a gente fala, gratidão sempre, né? Obrigado porque eu estou sofrendo, né? E até porque também a gente aprende na escola que você vir para cá para ficar levando uma vida só de soft, né? Só de maravilha, você não evolui, né? Você precisa sofrer, meu amigo. Você precisa trabalhar, você precisa dar a sua contribuição, né? Porque senão vai passar em branco, né? Aquele padre, o arcebispo de São Paulo, Paulo Evaristo Armes, você se lembra dele, né? Sim. Eu me lembro uma vez uma frase que ele falou: as maiores autoridades são aquelas que mais sofreram. Eu me lembro de uma frase dele. Esse acúleo é semelhante a espinho. Tá. Sofrimento, né? Mais uma palavra ligada ao sofrimento. Aqui também fiquei assim pensando, né? O martírio é problema de origem divina. Pois é. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente. Quer dizer, aqui ela faz uma descrição assim: você pode transformar essa situação, que para você é um sofrimento, em alguma coisa de elevação espiritual, para te melhorar. Isso. Ou pode transformar num abismo para você. Você escolhe. Isso, foi o que ela fez, é o que ela passou, né, com o sofrimento que ela teve. Essa iluminação que ela conquistou foi através do sofrimento. Ela escreve aí na frente. Sim. Eu acho que o martírio é problema de origem divina, assim, o seu martírio, né, é a origem divina. As suas tarefas, as suas obrigações, as suas tarefas, o seu sofrimento, entre aspas, aí, deveria ser alavanca, né, para se alcançar patamares maiores, né? Se você interpretar a origem divina como a lei do livre-arbítrio, pronto, encaixou, porque ele te dá a lei do livre-arbítrio. Você está passando por alguns pedaços que você mesmo procurou. Você construiu aquilo, né? Porque tem muita gente que fala assim, o espiritismo é uma religião que prega que só sofrendo que você cresce. Não é bem assim. É porque, assim, a gente entende o sofrimento como algo ruim.
E nem sempre o sofrimento é algo ruim. O sofrimento é a nossa interpretação para aquilo que está acontecendo. Sim. Verdade. Então, quando a gente se sente vítima, aí para nós é um sofrimento. Mas quando a gente percebe que, na verdade, aquilo ali é um obstáculo a vencer para a gente se melhorar, a gente não vê aquilo como sofrimento. Oportunidade. É tentar fazer do limão a limonada. Exatamente. Falou tudo. Resumindo. Se a vida tá parecendo limão, corta no meio e faz uma limonada. Né? Faz uma limonada. É complicado, né? É bastante complicado. Não porque é a gente é fácil. ser humano, Não é né? fácil. De novo, ó, como seres humanos regenerados, né? Nós somos humanos, a gente tem um monte de fraqueza, um monte de problema para resolver, né, no dia a dia. Mas eu acredito que você consegue melhorar essa percepção rezando, né? Acho que quanto mais você rezar, né? Quanto mais você rezar, né? Quanto mais você se conectar lá em cima, acho que você vai. É um instrumento, é uma arma mesmo. É um auxílio que você tem à mão para você ganhar força para vencer a dificuldade que você está passando. O pessoal lá em cima dá uma força, né? A gente sabe que muitas vezes a dificuldade que a gente está passando, muitas vezes a gente mesmo que escolheu. É uma corrida de obstáculo que a gente tem, que é para a gente aprender a se virar sozinho, né? Então, muitas vezes as pessoas que passam uma vida de privações, de sofrimento e tudo mais, pode ter consequências, pode ser uma consequência do passado, como pode também ser uma forma que aquele espírito escolheu para aprender. Então, nem tudo é encarado como sofrimento. Lógico que a comparação que eu vou fazer não é igual a nossa, mas o que o Chico Xavier passou, por exemplo, para ele não foi um sofrimento, foi um aprendizado. Para nós seria sofrimento, porque tudo que ele passou na vida, uma mãe adotiva que torturava ele, que batia nele, que enfiava garfo na barriga dele. Achava que ele era um demônio. Era endemoniado. Né? Então, para nós, isso seria sofrimento. Para ele, foi aprendizado. Então, depende da forma que a gente vê. Muitas vezes, você vê, esses dias atrás, conversando com coisa de trabalho, o que uma empresa aqui precisava emitir nota fiscal e a menina que foi recém-admitida para fazer isso estava morrendo de medo de fazer. Estava apavorada, né? Mano, baixar o aplicativo, preencher o dado da nota fiscal era, assim, o terror da pessoa. Aí até falei com o cara da empresa, falei que ela estava apavorada. Foi apavorada, tá o povo lá da Ucrânia que tá recebendo bomba na cabeça. Aquilo lá realmente é apavorante. Compara, né? 30 graus abaixo de zero. Então, quer dizer, você comparar a situação que as pessoas estão passando, que é muito pior. Com simplesmente preencher um aplicativo para gerar uma nota fiscal, você vê, é o paraíso. Simples demais. Então, tem que ir pra cima. No caso desse, tem que falar para a filha, faz uma vez, pede ajuda. Vai pra cima, erra. Tem a oportunidade de errar. Se você tiver a oportunidade, você está aprendendo. Então você vê, o que para ela era o terror, para muitos aquilo ali não é nada. Então, a forma, muitas vezes, que a gente encara os problemas mostra a natureza da pessoa. Então, para ela seria o sofrimento preencher a nota fiscal. Eu tenho que admitir que o negócio é trabalhoso mesmo, preencher naquele aplicativo gratuito que fornece para emitir a nota fiscal. Dependendo da quantidade de itens que você tem que preencher, é 1h30, 2 horas que você vai usar. Senhora. Porque eu já fiz isso. Troço chato, hein? É chato, mas não é nada apavorante. Então, aí algumas pessoas vê uma coisa, um bicho de 7 cabeças que não existe. É a nossa forma de encarar muitas vezes os problemas. A gente vê um monstro onde não existe nada.
Como diz um chefe meu lá, um dos donos da empresa, ponha na sua cabeça que você vai errar. Só isso. Não tente acertar, você vai errar. Pode ser que Mas você vai errar. Mas é uma chance, né? O erro, a gente aprende através do erro, né? Se você não errar, você nunca vai aprender, né? É através do erro que se aprende, né? Que se chega ao acerto. Sim. Eu recebi uma frase essa semana, que foi atribuída ao Chico, não sei se é dele, mas achei interessante. Desde que me entendo por gente, estou lutando. E depois que comecei na mediunidade, as minhas lutas aumentaram consideravelmente. Nossa Senhora. Ai. Você pensa que vai melhorar? Tem a cara dele, né? Mas não sei se é dele realmente. Você pensa que vai melhorar, mas na verdade vai piorar. É igual a história do curso lá, né? E a história da prova e da expiação, né? Você não está aprendendo, você está entendendo o que tem que acontecer, então tá bom. Então toma essa. Toma essa, no lugar cara. certo, amigão. Você está no lugar certo. Provas e expiações. Você escolhe. Você está no caminho, e continua. Você está a caminho. Como diz o Cláudio, nem tudo é prova e expiação, vai ser procura, né? Então... Com certeza. Com certeza. Tipo aquela do mendigo lá, né? Aquela do mendigo, acho que a mulher procurou. Ai. Pior que tá virando moda, né? Já saiu outro caso agora, dizendo que o cara tava com o mendigo, né? Agora foi um cara. Nossa Senhora. Eu vi até um meme assim, era um vidrinho assim de perfume, essência de mendigo. Eu recebi um parecido, é o kit mendigo. Aí vinha a barba, vinha e o vidrinho de perfume, kit mendigo. Muito bom. Não é isso, né? O sofrimento é uma oportunidade. O sofrimento é quando a gente acha que é sofrimento, quando a gente vê que não é sofrimento. É verdade. É um aprendizado. É o caso dessa moça. Para ela era um sofrimento, mas ela poderia encarar como um aprendizado. Não, bacana uma frase que tem sobre isso, que no finalzinho do parágrafo. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Sim. O óleo da paciência, o óleo da tolerância. Eu não peço mais, já falei, né? Eu peço a Deus para deixar eu usar o que eu já tenho. Porque, meu amigo, não peça paciência, não peça tolerância. Aí ela contou, né, toda a história dela e tudo mais. Quer dizer, ela mostrou que a vida dela foi muito pior que a dos dois. Sim. Então, o que os dois estavam ali se aferrando ali, na verdade, era muito mais suave do que tudo que ela passou. Uhum. Aí finalmente ele se rende, né? Ela conseguiu convencê-lo, né? Com o próprio sofrimento. O infeliz genuflexo agora beijava-lhe a destra num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falaríeis desta maneira se não me amasseis. Isso. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Essa frase eu até sublinhei que ela é fantástica, você vê. Uhum. Palavras voam com o vento. Sim. É o sentimento que faz a pessoa mudar. Então, ali nessa duplinha aqui, como estava lá no capítulo anterior, o Calderaro falando, os dois poderiam ficar falando para os dois a vida toda ali, a eternidade. Nenhum dos dois iria se demover da situação. Foi só o sentimento que foi capaz de fazer eles mudarem. Aí, como acontecerá, Pedro também gritou: Mãe do céu, libertai-me das minhas próprias paixões. Desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Então, finalmente, ele caiu em si e percebeu que ele perdeu 20 anos. 20 aninhos.
Abençoado sejas tu que ouviste o apelo do perdão redentor, que o Pai te abençoe para sempre. Vamos. A Providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou-o ao coração, aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E antes de pedir, se notificou ao meu orientador. Irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã em definitivo. Precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha. Nossa. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me dealvava o espírito. Aí chega na sexta, né, questão. Sexta, Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. A gente comentou, né? Instrutor Calderaro. A gente comentou lá no começo, né? E eu achei interessante que aqui ele cita um trechinho que está no Evangelho, né? O assistente tocou-me o ombro e falou: coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado pela força divina, que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração, que nasce do amor universal. A luz da oração, normalmente. É um trechinho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21, que eu dei uma pesquisada. Esse trechinho aqui fala de um episódio em que um pai leva o filho, que era endemoniado, né? Ele era tão obsediado que ele agia como louco, né? E que aí ele fala, né, que ele levou o filho para os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio, vamos dizer assim, né? E aí Jesus consegue fazer com que os espíritos que estavam ali obsidiando o rapaz se retirassem, né? E aí ele pergunta, não, mas eu levei para os seus discípulos, eles não conseguiram. Aí os discípulos chegam e falam, mas como que o senhor conseguiu isso e a gente não conseguiu? Pô, o senhor conseguiu e eu não consegui, pô, que isso? Mano, não pode. Aí ele fala, né? Alguns demônios, né, só são suscetíveis pelo jejum e pela prece. O que Jesus quis dizer aqui, na verdade, é aquilo que a gente acabou de ver aqui da Cipriana. Dependendo da situação, só a autoridade moral e o amor pode ser capaz de vencer esse ódio todo. E quando um espírito está obsidiando um encarnado, o ódio é imenso. Ele está ali obsidiando por algum motivo. A história de vida dela, né, canalizou todo o amor para ele perceber que ele estava errado. Sim. Né? A história de vida foi o ponto de partida, né? Foi quando ele se convenceu, na verdade, né? É isso aí. Você vê que mesmo ela, tanto com o espírito que ela desenvolvido que ela só conseguiu fazer ele prestar atenção quando ela contou a história da vida dela. Sim, sim. Mostrou a ele o que é o amor, né? O que é você se superar, o que é você aproveitar o sofrimento para reverter uma situação, né? Isso. Ela tocou ele fundo com isso aí, com essa história. Aí conduziu o enfermo à casa de saúde, preparem-se filhinho, visitaremos o papai dentro em pouco. Em breve despertava a sorrir, melhorando, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar, não sentia mais a dor. O verdugo lá tinha se afastado dele, né? Algo refletia a ele expungir ali de negrores a cabeça, como a chuva benéfica lava e clareia um pincel de chumbo. Recorrido uma hora, a esposa e o filhinho penetraram no aposento, partindo de bem-estar. Quer ler aí, Leonão? Finalzinho é legal, eu acho. Eu achei. Com todo o espírito chorando de júbilo que se tivera de um sonho. Tiveram um sonho iluminativo. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que
e lhe estender as divinas mãos, transbordantes de luz. A esposa ouviu verter o copioso pranto de alegria e de reconhecimento, e Guilherme, o pequenino, cheio de fé viva, tomou a destra paterna, beijando, né? Oculando-a com fiel afeição, agradecendo a Deus. E agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a casa íntima. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz, recordava Cipriana com a sua milagrosa atenção salvadora. Eu compreendi que a mulher, satisfeita pelo sacrifício e pelo santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Você vê, o Guilherme, né, o filhinho... Não o filhinho. O moleque, ele tinha ele sentiu, né, o sofrimento do pai e sensibilizou e chamou todo mundo para fazer oração, etc. Aqui mais uma vez, né, aqui ele fala, a mulher santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento se converte em portadora do divino amor maternal. Mas sempre é que negócio, né? Pô, vocês espíritas são muito sofredores, não sei o quê. Então, algumas frases, às vezes, dá esses mal entendidos, né? Então, a gente não precisa sofrer para crescer espiritualmente. Não, justamente. Não, mas que as pessoas pegam esses estereotipam, vamos dizer, a coisa, né? Sim. E generaliza e pega situações, frases pequenas e monta uma estrutura em cima daquela, né? A mesma coisa que a gente fala que meteu o pau no católico ou no protestante. Não, pelo contrário, todo mundo tem os seus prós e contras ali, né? No fim, é isso. Nem só de sofrimento vive o espírita, né? E para finalizar, qual a principal contribuição em aprendizado para o grupo nesse capítulo? Muita, né? Muita. Mas eu acho que uma frase resume: só o amor constrói. Só o amor constrói. Não, tá bem claro aí que, de novo, né, é a última pergunta aí, né, que fala do conhecimento não basta. Exatamente. As suas atitudes, né, sua vontade de ajudar, seu aproveitamento, né? É o que muitas vezes as pessoas criticam também na escola de aprendizes, né? A questão de adotar caderneta pessoal. A caderneta pessoal é uma das formas de você se autoconhecer, e aí, a partir daí, você fazer um novo caminho. A escola de aprendizes não é um conhecimento, ninguém se forma em conhecimento espírita na escola. A escola é uma escola de transformação, não é uma escola de conhecimento apenas. Então, a gente vê nesse capítulo aqui, claramente, conhecimento ajuda, óbvio. Sim. Mas achar que só o conhecimento é que vai nos impulsionar, isso está errado. Com certeza. Só ter conhecimento não vai resolver. Tentar colocar em prática aquilo que sabe, né, que aprendeu, né, e tentar sempre se autorrefletir, autorreflexão, sempre se autoanalisando. Né? Exatamente. Olhando, por que será disso? Alguma razão tem que ter, vamos atrás, será, né? Vamos em cima, vamos para cima, vamos tentar fazer de novo, cai, levanta, vamos em frente, cara. Vamos em frente, tem que ser. Pegando um gancho no que o Cláudio falou, nem sempre você precisa de sofrimento para ajudar alguém, né? Para ajudar alguém a evoluir. Você pode fazer isso sem sofrimento, basta que você se conscientize do seu papel aqui, né? Sim. A maneira que você vai ajudar a pessoa não depende de você ter sofrido antes. No caso dela, ela utilizou uma história de vida para ajudar a pessoa, mas ela
talvez até por isso ela tenha chegado onde chegou, mas ela poderia perfeitamente ajudá-lo sem precisar dessa história. Bastando mostrar o amor, né? Que ela... E ela mostrou para ela assim, apesar de tudo que ela passou muito pior que ele, ela não se fez de vítima. Sim, justamente. Ela podia também ter se feito de vítima. Exato. Tudo que aconteceu. E ela não fez isso, ela usou isso para crescimento. Ela compreendeu que aquilo era um aprendizado. Exatamente. Ó, o sofrimento dela foi tão grande, que deu que toda essa iluminação que ela tinha foi do peso do sofrimento que levou ela para cima. Sim. Então, quanto mais ela sofreu, mais ela cresceu. Mas ela usou como uma alavanca. O Putin é nota fiscal, né? O sofrimento, maior foi o reflexo da elevação dela. Ela se elevou muito mais através do sofrimento pesadíssimo, né? Ela aproveitou, né, isso aí. Aproveitou mesmo. Então, ela é o Putin e ele é a nota fiscal, né? Então... Ela falou para ele, ó, eu sou o Putin aqui, ó. Desesperado aqui, atacando lá a Ucrânia, e você, por causa da nota fiscal, vai ficar... Rapaz, mas é isso, cara, impressionante. É uma coisa que é difícil a gente descrever se você não passa por isso, né? Fica muito, eu acho que fica muito no ar, assim, de... Só, você sentir na pele, né? Você sabe que é difícil pra caramba, mas uma coisa eu tenho percebido, posso estar enganado, mas eu acredito que não, porque o dia a dia você lida com as pessoas e está percebendo. As pessoas estão cada vez mais sendo gratas. Isso é muito importante, cara. Tem meia dúzia ainda que é rebelde, mas as pessoas estão sendo cada vez mais gratas. A gratidão está se espalhando, né? E eu acho isso interessante porque isso não é um privilégio da doutrina espírita. Você vê evangélicos e católicos e outras religiões sempre agradecendo. Sim. Né? Eu fui numa ótica lá em Indaiatuba há uns 2 ou 3 anos, e aí o cara me atendeu, e aí na hora que eu saí ele apertou minha mão, gratidão, viu, por você ter vindo aqui. Aí eu falei, uma curiosidade, você é espírita? Ele falou, não, eu sou evangélico. Então é interessante, né? É verdade, você tem razão, Alexandre, eu tenho observado alguma coisa. Eu ouço muito essa palavra, gratidão, ela tem se repetido assim, em muitas situações. Você bateu nessa tecla aí, achei interessante, realmente eu tenho ouvido bastante, gratidão por isso. A pessoa fala assim de forma espontânea muitas vezes. Gratidão por isso. Não, é uma gratidão sincera, né? Não é uma... Você vê a pessoa sofrer, muito legal. Tomar um golpe, fazer uma coisa qualquer, não. Eu confio em Deus, eu sou grato a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai. Então você ouvir isso é reconfortante, né? Porque a quantidade de revoltados está diminuindo. Sim, isso provoca uma vibração melhor, acho que para todo mundo, né? Bem melhor. Muito legal, muito legal. Pelo menos aí, acho que então, encerramos por hoje. Vamos